Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação novamente estar ao vivo com vocês. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo, que nasceram para ser. Olhando para frente com otimismo, com muita positividade, de nós transformarmos cada novo dia em oportunidades de crescimento, de evolução, com inteligência, olhando para frente e fazendo do nosso dia um dia sensacional, nos transformando na nossa melhor versão. E hoje a live ela é super especial. Hoje eu vou receber a minha amiga, minha irmã de caminhada, Mariane Franco, que vai estar aqui ao vivo comigo. Mariane, que é proprietária do espaço onde eu atendo aqui em Nova Petrópolis, onde eu ministro os cursos, o Espaço Chantal. Então, hoje a live é sobre mentorias para terapeutas. Se você é terapeuta, você está buscando fazer a tua transição, sair da CLT, entrar dentro das terapias, viver das terapias, trabalhar com as terapias, ou você também, né, que está empreendendo, é autônomo, é autônoma, deseja realmente também expandir diante da tua essência, essa mentoria tenho certeza que também é para você. Então, já vai curtindo, já vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa, assim, chegar a cada vez mais corações. E quem estiver ao vivo, já vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E já quero dar boa noite para a Elisiane, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Thaís também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. E lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres. Qual é o mestre que vai se mostrar para você? Qual que é o mestre que vai estar contigo, te acompanhando nessa noite, nesse final de semana? Hoje é quinta-feira, hoje é dia 10 de julho, amanhã é sexta, nesse final de semana que com certeza vai ser de muitas coisas boas. A Mari já está aqui, já vou autorizar aqui para ela entrar ao vivo nacional, hoje sobre mentoria para terapeutas, para você poder ser tudo aquilo que você nasceu para ser, para você poder expandir diante da vida com gratidão, com muito amor e com muita positividade. Boa noite, Mari, tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir depois. Então, gratidão pelo convite, né? O Pietro, meu amigo, né? Meu terapeuta, o meu mestre de longa caminhada. Então, gratidão para a gente estar aqui falando hoje de um assunto tão importante. Gratidão, gratidão é toda nossa poder te receber hoje, né, nesse assunto muito profundo sobre mentorias para terapeutas e para o pessoal, né, que realmente está buscando essa caminhada, buscando expandir, fazendo essa transição. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua transição, né, porque também, né, diante da tua formação administradora, seguiu o chamado. E como é que foi esse chamado para as terapias? Exato. Então, na verdade, essa minha caminhada começou lá em 2008. Eu era uma pessoa que eu entrei pela dor, que a gente fala, como a maioria, né, das pessoas acabam se tornando terapeutas e começam, né, o início da caminhada normalmente não é fácil. Então, eu tive uma questão de saúde de 2004 a 2008, não conhecia, inclusive, não gostava muito da questão das terapias integrativas, mas por uma questão de saúde, após já ter tentado, enfim, várias resoluções, um amigo meu indicou e eu acabei conhecendo as terapias integrativas e a partir dali eu comecei a estudar, né? Nesse meio tempo eu me formei em administração, comecei a fazer vários cursos. Quando a gente entra nesse mundo, né, das terapias, a gente começa a ficar sedento por conhecimento. Então a gente começa a fazer cursos, formações, mas eu realizei a minha transição mesmo em 2017, né? Não, desculpa, 2019. 2019 que eu realizei a minha transição mesmo. Então, de trabalhar com as terapias. Então, logo em seguida, abri o espaço também. E uma das ideias, né, que surgiu no coração, assim, de estar realizando a mentoria, abrindo esse projeto, é um projeto que já tem 2 anos, e agora, 4, 6 meses, que realmente ele ficou formado da maneira como eu gostaria de ter tido essa mentoria lá no início. O Pietro também fez a transição e sabe que não é fácil, né, Pietro? Todas essas mudanças, enfim, internas que ocorrem com a gente também.
Então, a ideia dessa mentoria foi justamente para estar auxiliando os terapeutas em transição de carreira, ou então em fase inicial, porque são muitas dúvidas, muitos desafios, muitos filtros, e a gente tem que estar preparado, e se tem alguém junto é muito fácil, né? Muito mais, não é muito fácil, é muito mais, digamos assim, leve esse caminho. Exato, exato. A gente fez a transição, eu também fiz a transição, a Mari fez em 2019, eu fiz em 2020, né? E a gente sabe o quanto que é importante a questão de você ter um mentor ao teu lado. Uma pessoa que pegue na tua mão, te oriente, te diga, olha, faz dessa forma, não faz disso. E é realmente maravilhoso quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nos abrem as portas. A Mari, né, eu sou muito grata a ela, ao esposo dela, o Bruno, né, que me abriram as portas aqui do Espaço Chantal para mim atender, para ministrar os cursos. E ter pessoas assim ao nosso lado é fundamental para que a gente possa crescer e conquistar todos os nossos objetivos. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, vai compartilhando para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. E Mari, essa mentoria é só para terapeutas ou pessoal também que está buscando, vamos dizer, uma promoção, está buscando uma expansão diante da CLT, diante da empresa que trabalham, também podem fazer essa mentoria? Pode sim. Na verdade, o que acontece, tá? Essa mentoria é específica para pessoas que já são, mas estão naquele início ainda, né? Tem as técnicas, é o que acontece muito, né? Fez já alguns cursos, fez algumas formações, a parte técnica, a parte, digamos, dos atendimentos está ok. Só que agora chega naquela situação, como eu vou captar os meus constantes, como eu vou fazer essa minha energia chegar nas pessoas certas? E também tem muitas pessoas que têm o desejo, que já fazem, né, já são consultantes, que a gente diz, já conhecem o mundo das terapias, já sabem o quanto é benéfico para ela, para as pessoas próximas dela, e tem vontade de expandir essa energia. Então, também serve para essas pessoas que estão bem no início da caminhada, né, nessa transição. Tem muitos mentorados meus, mentoradas minhas, que trabalham em outros lugares. E tem aquele medo também, né, de deixar a questão da CLT, daquele valor certo por mês, por algo que parece ser arriscado e não é. Se for conduzido, né, feita de maneira correta essa transição. Porque também a gente não pode, né, chutar o balde de uma hora para outra e dizer, não, vou trabalhar agora como terapeuta. A gente tem que ter algumas orientações, algumas questões já validadas para fazer um caminho seguro, né? Pode até ser que consiga chegar lá, que nem foi o meu caso. Toda vez que eu estou montando as terapias, as estratégias personalizadas para cada um, eu penso, gente, como eu gostaria de ter tido isso lá no início, quando eu resolvi fazer a transição. Pode ser que consiga sim, mas é muito mais difícil e é assim realmente um caminho bem delicado, dá muito medo, dá vontade de desistir. Não sei se chegou a passar por isso, Pedro, quando fez a tua transição. Várias vezes a gente olha para trás e pensa, o que eu estou fazendo? Será que isso realmente vai dar certo? Será que eu vou conseguir viver das terapias e não sobreviver? Que é o slogan da mentoria, né? É o viver, não sobreviver. Exato, e o medo ele acontece, né? Lá no início, o primeiro ano, muitas vezes, caiu os atendimentos, não fluía alguma coisa, já dava vontade de mandar um currículo, e muitas vezes a gente realmente, a empresa que a gente sai, bate na nossa porta de novo, são filtros que acontecem, aconteceu comigo, lá em 2022, onde a empresa que eu trabalhava, antes de assumir o Procon, me ligou que tinha uma proposta para mim retornar. E foi numa época também que os atendimentos não estavam 100%. E aí, claro que a espiritualidade nos orienta e a gente conversa com pessoas, a gente tem pessoas ao nosso lado que nos colocam no direcionamento correto. Então, ter mentores é fundamental. Deixa eu ver aqui quem está ao vivo aqui conosco, deixa eu dar boa noite. A Thaís está aqui, ó, colocou terapeutas maravilhosos. A Thaís também, uma excelente, maravilhosa terapeuta, terapeuta do espaço. A Graziele está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. O Bruno também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. O Bruno é esposo da Mari, também terapeuta do espaço.
O Fábio também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. O Fábio também terapeuta do espaço. A dona Marli também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Thais botou ali, ó, estratégias são fundamentais. E como que é feito, vamos dizer, essas estratégias? A pessoa, ela tem o chamado. Em primeiro ponto, ela precisa ter o chamado para ser terapeuta ou qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta? Pois é, essa é uma questão que eu falo, e é bem delicada, né? A gente sempre diz, né, que cada um tem o seu momento. Então, tem muitas pessoas que acabaram vendo o nicho das terapias como um nicho muito bom, e realmente é, mas não estão preparadas ainda para atender as pessoas. Então, quando a gente faz ali o convite para as mentorias, a gente cuida muito quem a gente convida, ou quando as pessoas chamam, que nem já tem acontecido, algumas pessoas já entram em contato, a gente faz uma avaliação do momento, e tem muitas pessoas, algumas já que a gente disse, olha, agora não é o momento de começar a atender. Então, vamos construir essa caminhada para ver se isso vai acontecer, porque tem pessoas que daqui a pouco é só um processo de autocura. Deu a vontade aquela de ajudar mais pessoas, mas nós, como terapeutas, tem vários terapeutas também ali que agora, né, estão aqui na live, vão assistir depois, sabem que nesse caso, né, e é meio forte que eu vou falar, querer não é poder. Então, a gente tem que entender o momento e tem que entender realmente assim a possibilidade real disso acontecer. E a gente ajuda também nisso, né? Que nem eu disse, a questão, eu sempre falo, a questão da mentoria, ela é uma mentoria diferente porque ela é personalizada. Não é aquela mentoria que a gente vai vender para 100, 200 pessoas, jogar todo mundo num grupo ali e tá tudo certo. Não, a gente realmente vai fazer de maneira, está fazendo de maneira personalizada, porque cada um tem as suas particularidades, né? Então a gente conduz dessa maneira. É bem importante sim ter, né, vamos dizer, esse foco individual para cada um, aonde cada pessoa tem a sua técnica, cada pessoa tem, vamos dizer, uma formação e se dá melhor em alguma ferramenta. E como que a pessoa hoje ela pode entrar nas terapias? A pessoa gosta, ela já está fazendo terapia, ela já faz os seus processos vibracionais e energéticos. Qual que seria o primeiro passo para a pessoa que, não, eu quero entrar diante das terapias? Então, o que eu aconselho, e foi a caminhada que eu fiz, é o Reiki nível 1. Esse eu digo assim, que é o básico, é o início para todos, porque ali justamente assim, tu recebe a iniciação, consegue já se conectar, sentir a tua energia e aprender a se proteger, que é o que eu vejo que acontece muito, né? A questão dos próprios terapeutas, muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo das coisas simples. Então, o Reiki nível 1, limpeza energética, esses cursos realmente são essenciais, né? E ficar muito atento para outros tipos de cursos que vão aparecendo e tu vai te conectando, né? É importante, importante. O Reiki nível 1 é o passo inicial. Eu também comecei pelo Reiki nível 1 e depois não parei mais. Até Uhum. hoje, né, fazendo cursos, a gente continua buscando dentro dessa expansão. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, curta, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. E vai, como é que funciona a mentoria? A pessoa, ela tem o chamado, ela quer fazer a transição. Qual que é o primeiro Uhum. passo que ela precisa dar? Então, a gente faz uma primeira reunião, uma prévia reunião, para entender qual é o momento que a pessoa está, porque cada um está no momento, que nem eu te comentei. Muito inicial, ou alguns já estão, tem mentoradas minhas que já estão há mais de 2, 3 anos como terapeutas, mas ainda naquela questão, né? Com a agenda um pouco devagar, com dúvidas ainda, né? Os filtros aparecendo, aqueles outros, né? Aquelas energias entrando, fazendo, não, vai desistir, vai desistir, mas aquele sentimento que realmente o propósito é esse, não querendo desistir. Então a gente faz essa reunião inicial para identificar qual é o momento e qual o caminho que a gente vai montar a estratégia personalizada. Dentro disso, a gente elabora uma estratégia e essa pessoa recebe também. Hoje a gente tem uma área de membros que a gente está finalizando, na verdade, acredito que segunda, quarta-feira já vai estar rodando isso. E o que a gente tem ali nessa área de membros? São estratégias que podem ser adaptadas, são em torno de 30, 40 estratégias que podem ser adaptadas para a realidade de cada um.
Então, são estratégias já validadas, que a gente sabe que funciona, na questão realmente assim de atrair o cliente, tanto na questão energética, que vai se conectar com a energia daquele terapeuta, porque a gente diz, tem clientes, tem constantes para todos, né? Então, a gente diz assim que a gente precisa trabalhar, aprender a fazer aquilo que a gente já aprendeu em muitos cursos. Trabalhar a energia, trabalhar o nosso ponto forte, porque cada um, todas as pessoas, né, sem ser terapeutas, mas falando disso agora, todas as pessoas têm um ponto forte, têm um potencial que se destaca. Então a gente pega esse ponto forte e faz essa conexão através disso. E aí sim, aí tem os acompanhamentos, né? Que são reuniões, ou a cada 15 dias, ou a cada 30 dias. Então a gente tem toda uma estrutura para isso. Bem interessante. E aquele terapeuta, por exemplo, que tem várias técnicas e fez muitos cursos e ainda não se identificou com alguma terapia específica. Dentro da mentoria tem como ele saber administrar e conhecer qual que é a melhor ferramenta para ele? Tem. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Porque, como eu comentei lá no início, a gente entra nesse mundo das terapias e fica com aquela sede de aprender, fazer cursos, aprender e fazer cursos. Eu lembro lá em 2008, quando eu comecei, eu juntava, assim, juntava o dinheiro e o foco não era para comprar coisas, era para fazer cursos. Então, a gente entra, né, com essa sede de aprender e quando vê, a gente já não sabe qual é o caminho ou qual é a nossa preferência. Então, a gente ajuda também ou a decidir, né, nesse sentido, ou então o que acontece muito, a criar um atendimento personalizado com uma junção de 2, 3 atendimentos, né, de 2, 3 especializações que aquela pessoa tem. E muitas vezes até se descobre que é uma outra coisa, que talvez nem tenha estudado ainda, já aconteceu. Então, é bem interessante todo esse processo. Então, que nem um caso que eu tenho de uma mentorada, que a gente recebeu uma orientação, porque a gente acaba conectando com a parte energética da pessoa também, fazendo essa conexão, que é o que a gente sabe fazer também. E aí, uma das orientações que veio da questão dos mentores dela foi uma terapia que ela nunca estudou. Então, eu perguntei para ela, né? Eu disse: olha, tal questão, né? Era uma questão referente a cartas, tu já te interessou? Tu já fez algum curso? Não. Então, a gente conseguiu essa conexão e está montando essa estratégia agora ainda. Então, olha que legal. Então, dentro da mentoria, pode despertar novos conhecimentos, novos conhecimentos no sentido da pessoa ter um carro-chefe, né? Ter uma ferramenta que ela se identifique e que as pessoas procurem. E as pessoas que já têm o seu carro-chefe, ela pode, vamos dizer, potencializar cada vez mais através da mentoria. Sim, sim. E aí, nesse caso, quando a pessoa já tem a direção, e acontece muito também, não, eu quero trabalhar, digamos, quero trabalhar com a medicina do cacau, já sei que é isso que eu quero, eu só não estou sabendo como chegar nas pessoas. Então, a gente elabora estratégias de workshops, estratégias de prompts que a gente fala, que são mensagens que a gente envia para alguns clientes para justamente conectar essa energia. Então a gente já consegue trabalhar, já é um pouquinho mais avançado esse caminho, porque a pessoa já vem muito certa do que ela quer e a gente consegue direcionar aí sim mais focado já logo inicialmente na questão da agenda, das consultas, né? Disso fluir com leveza. É isso que a gente fala, né? Essa fluidez que o universo tem, mas a gente também tem que ir lá e fazer e saber fazer a nossa parte. É nisso que a gente auxilia também. E se caso o terapeuta ele bate, vamos dizer, por exemplo, nas cartas, eu vou trabalhar com as cartas, eu quero trabalhar com as Uhum. cartas, mas diante da mentoria se percebe que o cliente, o terapeuta não tem conexão com as cartas. Uhum. Ele, vamos dizer, tem como ele perceber diante disso que por mais que ele queira trabalhar com as cartas, ele não tem, vamos dizer, não é o dom, mas o momento não permite que ele dê esse passo. Tem. E se ele não percebe, tá dentro da nossa responsabilidade de estar orientando e até mostrando os caminhos e testando, né? Não é que a gente vai chegar e dizer assim, olha, não trabalha mais com as cartas, isso não é para ti. Mas a gente faz uma abertura de outros caminhos, faz testes para validar, para ver se ele se sente seguro, então, e vai conectar com aquela energia. E normalmente é o que acontece, não é questão de abandonar, né? Dizer não trabalha mais com isso, mas de mostrar novos caminhos. Porque muitas vezes a gente trava, né? Em casos que trava numa questão, que nem, por exemplo, das cartas. Não, é o tarô, mas quando vê, ele poderia já estar
um processo muito mais avançado com constelação ou com reiki, enfim, alguma outra terapia. E pode agregar o tarô nisso também, né, as cartas. É muito importante. Muitas pessoas não têm conexão com o tarô, mas têm conexão com o baralho cigano. Tem pessoas que Uhum, não têm conexão com o baralho cigano e tem com o tarô. Tem com os oráculos. Então é uma conexão, sempre é um alinhamento. A uhum. Thaís fez uma pergunta ali. Qual o tempo de duração da mentoria? São 6 meses. São 6 meses, onde no primeiro mês a gente trabalha toda a estratégia, todo o esqueleto da estratégia personalizada, e depois, os outros meses, 5 meses, a gente vai trabalhando os 5 pilares da mentoria, que são pilares, então, que eu formei, né, que eu criei justamente para dar o suporte e dar a base, né, e dar a segurança para a pessoa, depois dos 6 meses, manter essa estrutura, conseguir seguir sozinho. Né? Então, o pilar, ele fala de marketing, fala de posicionamento, fala do cuidado que o próprio terapeuta tem que ter consigo mesmo e das práticas energéticas que ele pode estar utilizando também para conectar com os clientes. Então, é um material assim muito rico. E que nem eu comentei, há 2 anos, um pouco mais, que esse projeto surgiu. E agora, há 4, 6 meses que eu realmente coloquei ele para rodar, porque eu senti firmeza e disse, é isso, ele chegou, ficou pronto como eu gostaria. Então, por isso que agora que ele está pronto aí para disponibilizar para todos os terapeutas em fase inicial ou em transição. E a mentoria? Ela é apenas presencial? Ela pode ser feita online? Qual que é o passo a passo? Não, hoje a maioria dos mentorados que eu tenho é online. Então a gente faz por videochamada, eu compartilho a tela, então ele tem acesso ali às ferramentas, às explicações. Então a maioria dos mentorados hoje é à distância, é à distância. Tem os presenciais também, a gente gosta muito. Quando o pessoal gosta de vir até aqui, até tem cidades próximas, né? Então acabam vindo quando pode, enfim, ou a gente faz por videochamada. E no caso assim da mentoria, a gente percebe muitos terapeutas com muita vontade de entrar no mundo digital, mas o medo de falar, o medo de aparecer. Diante da mentoria, é trabalhada essa questão da timidez? É trabalhado também, mas de maneira leve, não forçada, digamos assim. Porque tem que não quer, ele não quer aparecer, ele não quer fazer vídeo, a gente sabe que ajuda. É uma ferramenta que a gente tem que auxilia. Mas se a pessoa não quer, se ela não se conecta naquilo, a gente não vai fazer, forçar ela a fazer aquilo porque não vai conectar com as pessoas, as pessoas percebem, né? Então a gente tem como trabalhar para quem gosta, tem pessoas que gostam e é leve, e tem pessoas que não gostam, né? Importante, importante. Então, fazer esse levantamento, né, da pessoa observar a leveza. Então, tudo tem que ser leve, né? Trabalhar de forma agradável para o seu bem-estar. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os seus amigos. Quem tiver perguntas, curiosidades sobre transição, sobre a mentoria, coloca aqui nos comentários que a Mari vai responder. Então, vai colocando suas dúvidas. Aproveita que a live está ao vivo. Se você tiver dúvidas na gravação, coloca aqui embaixo também, que depois ela responde aqui para nós. E Mari, como que hoje a pessoa pode dar esse passo da transição mesmo com medo? Ela, vamos dizer, a pessoa está sobrecarregada no trabalho, ela vai muitas vezes chorando para o trabalho, né? Fica triste e ela quer fazer essa transição. Como criar coragem e dar o passo? Uma das coisas que a gente utiliza muito é a questão da própria força desses momentos, né? Não tão bons. E uma das coisas que eu comento com os mentorados, com as mentoradas, com a maioria deles, na verdade, eu já comentei, é a gente sempre lembrar daquele terceiro princípio do Reiki, né? Faça o seu trabalho honestamente. Aquela questão, por pior que seja a situação, né? Faz aquilo da melhor maneira. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, eu já passei por isso, né? É por já ter questões físicas começando a surgir por estar em um trabalho que me fazia muito mal. E esse foi um dos motivos que eu também pensei em montar a mentoria, em criar essa estratégia, porque a gente precisa tá amparando essas pessoas de maneira segura e que elas consigam visualizar que é possível sim, né? Para não desistir no meio do caminho. Então, o que a gente coloca? São metas,
Para quem trabalha só com as. Só, né? Que a gente fala, para quem está trabalhando exclusivamente, não só com as terapias, que a gente sabe que é bastante, né? Mas exclusivamente, que já é terapeuta e não tem nenhum outro trabalho, digamos, CLT, enfim, a gente trabalha de uma maneira. Para quem é CLT ou trabalha, enfim, tem alguma outra empresa, alguma coisa nesse sentido, a gente vai trabalhar de maneira diferente. Então, o ritmo é diferente porque a gente tem que entender que aquela pessoa tem o dia inteiro, né? Tem uma mentorada até que ela tá aqui, se ela quiser falar quem é ou não, mas ela trabalha, o trabalho dela é muito cansativo durante o dia todo, então não tem como chegar e colocar muitos, acelerar muito o ritmo. Então a gente tem que focar em estratégias que gerem leveza e que ela consiga enxergar aquela luz dizendo, cara, isso é possível. Então cada dia esse é possível e aumentando um pouco mais esse sentimento e criando força para ter coragem, né? Força e resultado, né? Não é só força, ela vai precisar ver e precisa ver o resultado disso acontecendo para dizer, olha, já estou ganhando mais com as mentorias, ganhando mais com os atendimentos, né, como terapeuta, do que no meu trabalho CLT. Então, já ganha aquela segurança de fazer de maneira responsável, né? De maneira com responsabilidade essa transição. Importante realmente ter a responsabilidade, os pés no chão e dar o passo, acreditar. Quando você dá o passo, o universo coloca o chão. Vai dando seu boa noite, vai curtindo. Lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres aqui para você. Você vai receber uma cartinha dos mestres para o seu final de semana. E o pessoal que está diante das terapias e tem forte desejo de ter seu próprio espaço. Uma sala de atendimento, ter o seu espaço terapêutico. Diante da mentoria, é possível a pessoa compreender como dar esse passo de estruturar um espaço holístico? Se for o desejo da pessoa, eu já tenho todas as ferramentas validadas para ela poder dar esse passo. E é o que a gente mais quer que aconteça. E eu sempre vou lembrar, né, Pedro, de uma das coisas que tu me falou, porque quando eu fiz a transição, e aí depois eu fiz a segunda transição, que foi abrir, né, o meu espaço. E eu fiquei muito na dúvida, porque na época eu até trabalhava num espaço, né, num centro holístico, e eu fui abrir um centro de terapias também, e aquilo de certa maneira mexeu comigo. E aí eu cheguei para o Pedro, comentei a situação e eu nunca vou esquecer que o Pedro falou, Mari, é melhor que tenha um centro de terapias em cada esquina do que uma farmácia, né? Não querendo falar das farmácias, mas assim, no sentido figurado a gente entende, né, o que o Pedro quis dizer e o que me deu bastante força. Hoje até eu estava comentando com uma terapeuta que atende aqui no espaço e a gente entrou nesse assunto e eu disse para ela, olha, se daqui a pouco a tua agenda começar a fluir, 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 e começar a não ter, né, as salas, digamos, está sempre ocupado, enfim, nada impede, eu vou estar aqui para te ajudar, porque esse apoio é muito importante. E pô, nós somos terapeutas, a gente está aqui para ajudar pessoas, inclusive os nossos colegas de jornada. Então é muito bacana ver isso, essa energia se expandindo. Realmente, vamos dizer, uma grande corrente. Quanto mais Uhum. terapeutas tiverem, o planeta está precisando. Por mais que hoje tenha inteligência artificial, exista tecnologia, existam, vamos dizer, os robôs que estão fazendo. Hoje tem gente fazendo terapia no chat GPT, conversando com o chat GPT. Mas a tecnologia ela não tem o quê? Emoções, sentimentos. Então, como que você vai falar com o robô, vai falar com o chat GPT de situações que só realmente um ser humano sente dentro de si, vai poder ajudar o outro? Então, por mais que existam várias formas das inteligências artificiais, sempre vai existir a emoção. E apenas um ser humano para entender o outro diante da dor, daquilo que ele está passando. E a mentoria. Hoje, a pessoa, ela então é 6 meses. Após esses 6 meses, se a pessoa quer dar continuidade, ela pode, existe, vamos dizer, formas diferentes dessa continuidade? Pode. Na verdade, dentro da mentoria, se ela sentir desejo, né, de renovar a mentoria, tem a possibilidade sim. A ideia, né, o propósito é que em 6 meses ela já tenha segurança para andar sozinha. Sozinha não, porque a gente sempre vai estar aqui, né, para o que precisar. Mas a ideia é essa. Mas se quiser renovar, esses dias até uma menina me perguntou, uma das minhas mentoradas, a questão de um ano.
E eu disse para ela, não, vamos focar nesses 6 meses e daqui a 6 meses a gente conversa para ver se tu ainda está com essa ideia. Mas realmente, assim, o propósito é que não tenha necessidade. A gente não quer deixar ninguém preso num sistema de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, porque é sim realizável em 6 meses. Tá? E dentro desses 6 meses, quantos encontros por mês acontecem? A gente trabalha com duas modalidades atualmente. Encontro a cada 15 dias ou encontro a cada 30 dias. E eu sempre aconselho, quando o mentorado entra para a mentoria, o ideal, se tiver a possibilidade, é que seja a cada 15 dias. Porque aí sim a gente consegue conduzir um trabalho de maneira muito mais eficaz, de poder estar colocando mais calma, né, mais leveza para estar fazendo toda a estratégia. Claro, dentro disso tem que ter o comprometimento também da outra parte, do terapeuta fazer Sim. todos os exercícios e corresponder às estratégias. Sim, sim. Uma das perguntas que eu recebo bastante quando eu estou apresentando a mentoria, os terapeutas, né, ou então futuros terapeutas me perguntam, Mari, qual é a garantia que tu me dá que vai funcionar? Que daqui a 6 meses, enfim, eu vou estar fazendo a minha transição. Eu digo, a garantia é de 50%. 50% está nas minhas mãos, de te passar tudo, realmente, todos os pulos do gato que a gente fala, né, sem esconder nenhuma estratégia, porque eu quero que todos cresçam o mais rápido possível, mas os outros 50% também está naquela questão, né? De fazer os exercícios, de colocar em prática, enfim, nesse sentido. Quero dar boa noite para a Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, no momento que a pessoa se compromete, né, em fazer seus movimentos, em trilhar realmente esse caminho, os resultados vão acontecendo. E como que ela pode, a partir, vamos dizer, do zero, a pessoa que está começando do zero. Ah, eu trabalho numa empresa, sou CLT, mas quero começar do zero, não fiz nenhum curso, quero iniciar a mentoria. Tem essa possibilidade? Tem a possibilidade, tá? Essas pessoas que estão iniciando do zero, e a gente pega dois tipos de público, digamos assim, as pessoas que já estão há anos trabalhando, né, em alguma empresa, enfim, já conhecem as terapias e gostariam de iniciar do zero, ou então pessoas muito jovens, a gente está vendo muito isso, né? Jovens saindo da fase ali escolar, muito perdidos em relação à profissão, ter que fazer já alguma faculdade, alguma coisa, e querendo entrar nesse mundo das mentorias, também tem essa possibilidade. Então a gente trabalha de maneira diferenciada, direcionando os cursos, tá? Para alguns mentorados que estão aqui próximos, a gente até oferece alguns cursos aqui no espaço, esse curso de entrada, Reiki 1, limpeza energética de ambientes, eles podem vir fazer os cursos aqui para já começar a trabalhar e já sentir o que eles vão gostar. Né? Então, tem essa possibilidade da Tem a pessoa possibilidade. iniciar a mentoria e já ir se familiarizando com a melhor ferramenta e o melhor curso que se conecta. Exato. E para cada pessoa que entra na mentoria, a gente tem um formulário. São 21 perguntas que a gente aplica e dentro das respostas a gente já consegue direcionar bem. Então, são respostas bem pontuais. Quando a gente olha o formulário, parece simples, mas quando a pessoa sente e começa a responder e se conectar, né, com os objetivos, acaba ficando bem forte e a pessoa realmente consegue colocar ali no papel, na verdade, né, ali digitado o que justamente ela está buscando com o trabalhar com ser terapeuta. Que importante esse passo. E quais são, vamos dizer, hoje, os benefícios da mentoria? A pessoa que está nos assistindo, o terapeuta está querendo fazer realmente, eu quero fazer uma transição, quero sair do CLT, quero me dedicar exclusivamente às terapias, ou eu já sou terapeuta, eu quero expandir o meu trabalho. Quais que são os benefícios para as pessoas que podem, daqui a pouco, realmente se permitir a serem mentoradas? Sim. O principal benefício que eu digo é realmente o viver das terapias e não sobreviver. Nesses dias até eu comentei num post, acho que foi, que ser terapeuta não é ter um hobby remunerado. A gente precisa entender que é a nossa profissão. Uma vez tu falou num curso de constelação, né, que diferente de tu ser terapeuta, de não ter o espaço, mas ser terapeuta, atender em algum espaço, atender na tua casa, enfim,
é uma empresa, é como se fosse uma empresa. Então a gente precisa enxergar dessa maneira, que não é um hobby remunerado, A gente tem que tratar com um profissionalismo com uma empresa e saber que é necessário saber administrar isso, mesmo que muitas vezes a gente não goste. Então existem maneiras, né, simples de conseguir fazer isso, né, de maneira leve. Questão dos benefícios ainda, muitas inseguranças, tá? E isso acontece assim com mentorados bem em fase inicial ou com mentorados que já estão. A gente sabe que atualmente, né, depois de anos, imagina, eu comecei em 2018, isso são quantos anos? São 16, 17 anos mais ou menos, e surgem inseguranças e a gente precisa saber trabalhar e já, na hora que surgir, resolver essas questões, né? Posicionamento é muito importante. Eu toco muito numa tecla que é quem fala, quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. E é uma das questões que a gente vê muito hoje dos terapeutas, né? A gente vai falar, nossa, eu vou falar sobre Reiki, daqui a pouco eu estou falando com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não estou direcionando. Então, deixa eu pensar, eu gosto do Reiki, então eu gosto, me direcionar para os Reiki animais. Então vamos falar sobre isso, vamos posicionar, falar mais diretamente com o público do objetivo, né? Quero dar boa noite para a Amanda, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E então, no momento vamos dizer, da mentoria, o terapeuta ele recebe um cronograma de publicações, um cronograma daquilo que ele pode postar e daquilo que ele pode realizar. A gente faz um mapa, na verdade, né, dos pilares, e dentro disso tem um pilar que ele é o marketing. Eu não sou formada em marketing, mas eu já acabei estudando muitas coisas. A gente orienta até quem tem uma pessoa que faz, que cuida da parte, né, essa parte mais do marketing, da página é muito bom, ajuda muito. Mas tem muitas pessoas que não têm porque tem a dificuldade de conectar com alguém. É muito difícil tu contratar alguém, né, que cuide da tua página sem ser terapeuta ou sem estar inserido nesse mundo das terapias. Então, o que eu faço? Nesse pilar do marketing, eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo e estratégias ali que já foram validadas para conectar, conseguir conectar com clientes. Então, sequência de stories, né? Sequência ali de carrosséis, de posts que a gente sabe que pode ir adaptando para cada caso. E aí, e se a pessoa não sabe fazer post, não sabe mexer nessa parte da tecnologia, tem como ela aprender a fazer? Tem duas situações, que são situações de mentorados. Uma situação que a gente acaba fazendo por aqui, tá? E mais focado, então, no que a gente está oferecendo, nos produtos sementes, já vou explicar o que é isso, no que está aqui na estratégia dela. Então, a gente acaba fazendo por aqui. Ou então, a gente tem alguns cursos que são muito simples, que são cursos, assim, iniciais para quem quer começar a mexer no Canva, iniciais para quem quer começar a mexer ali e tentar fazer as suas publicações, tá? E como é que funciona, então, essa questão dos produtos? A pessoa quer fornecer os produtos, ela pode fornecer do momento em que ela entende que é necessário, através da mentoria, tu enxerga qual que é o melhor momento e qual que é a melhor forma de publicar e de divulgar. Através, com a mentoria, a gente direciona. Então, claro, a gente sugere, né? Sugere e direciona. Mas se a pessoa sentir, não, é muito um trabalho em conjunto, né? Se a pessoa sentir, né, ou tiver alguma opinião, não, eu gostaria de fazer assim, a gente vai adaptando também para essa situação dela, né? E o produto semente, que eu comentei isso, praticamente em todas as estratégias, a gente tem colocado um produto semente, que é justamente essa ideia, né? Um produto, um tipo de atendimento semente, que é personalizado para o mentorado ou para a mentorada, que é aquela semente que a gente vai plantar e vai trabalhar durante a mentoria esse produto, que é um produto de entrada, que a gente diz, um produto, um atendimento de entrada, né? E não quer dizer que ela tenha que deixar os outros atendimentos. Esse produto semente, ele é, vamos dizer, um produto que a pessoa fornece gratuitamente, com valor mais reduzido, ou ela faz o valor do investimento? Depende muito da fase. Se é uma pessoa que está muito na fase inicial e quer ganhar segurança, né, já está pronta para atender, já está apta, mas ela precisa, né, ganhar conhecimento, não, mas eu digo assim, aquela segurança, ter pessoas que indiquem, né, começar a realizar atendimentos, mais atendimentos, que as pessoas conheçam mais ela, é um valor um pouco menor, né, mas sempre valorizando o trabalho, porque nós terapeutas a gente sabe que trabalhar com energia
Não é fácil, né? Então é um trabalho que muitas vezes desgasta e não adianta eu colocar para uma pessoa que está iniciando atender 10 pessoas por dia a R$ 50. Isso é totalmente. Tem algumas pessoas que fazem isso e a gente já orienta que não, porque ela vai ficar presa nesse ciclo, vai realmente assim se prejudicar, porque ela não vai conseguir atender e daqui a pouco não vai estar tendo indicações, vai perder oportunidades de estar fazendo atendimento melhor. Então a gente direciona para isso também. Não colocar um valor tão abaixo, um valor justo, para conseguir realmente ganhar segurança. Verdade. Como diz a mestre Hayao Takata do Reiki, aquilo que não é cobrado não é valorizado. Então, coloque valor. Coloque valor no teu atendimento. Muitas vezes você vai atender 3, 4 pessoas num valor muito alto e muitas vezes você coloca um valor muito baixinho, você vai lá se desgastar energeticamente o teu tempo atendendo 20, 25 pessoas por dia, mas o desgaste emocional e energético ele é muito grande. Então, valorize o teu tempo e o teu trabalho. E a questão financeira do terapeuta. Muitas vezes o terapeuta ele ganha dinheiro, ele ganha, ele começa a investir, mas como vem, vai embora o dinheiro, o terapeuta não consegue. Dentro da mentoria, ele tem como fazer uma planilha, ele aprende a fazer essa parte de ganhos, de gastos. Sim. Teve uma vez uma pessoa, eu não consigo lembrar quem foi que me falou, porque eu sou pisciana, né? E mas eu gosto muito, até por ser formada em administração, eu gosto muito dessa questão de planilhas, né? De metas, enfim, eu sempre gostei muito de metas. E eu acredito que todas as pessoas têm que ter as suas metas, né? E aí ela me disse, Renata, tu é a primeira pisciana que eu conheço que gosta de planilha do Excel. Eu dei risada, eu fiquei pensando. Eu disse, não, realmente tem que ver lá ascendente, enfim, porque precisa, né? Eu tenho essas planilhas, é uma ferramenta que a gente direciona a partir da próxima semana já vai ser a área de membros, porque é uma ferramenta que todos podem utilizar. Então, é uma planilha específica com os atendimentos, com a meta para cada atendimento, então, para conseguir visualizar ali e até mesmo estar movimentando essa energia, né, para o universo, para as coisas fluírem. Então, é muito importante ter meta, ter algumas planilhas sim, né? Mas coisas simples de mexer. Não adianta a gente colocar para os terapeutas planilhas com 5, 10, 15, 20, 30 fórmulas. Não. Precisa fazer sim, mas tem que ser simples. Verdade. Simplicidade que dá resultado. E o pessoal, vamos dizer, da terceira idade. A gente muitas vezes Uhum. atende pessoas, se aposentou, agora quer trabalhar, quer realmente viver das terapias. O pessoal pode fazer a mentoria? Pode, deve. Sabe que na semana passada, foi na quarta ou na quinta-feira, entrou para a mentoria uma senhora justamente nessa situação, né? Ela se aposentou, já faz mais de um ano que ela se aposentou. Mas o que que aconteceu? Ela parou de vez, e nesse parar, ela começou a estudar, começou a ler. Ela mostrou, ela é à distância, né? Ela mostrou um vídeo do acervo de livros que ela tem, né, sobre espiritualidade, começou a frequentar centro espírita, começou a fazer terapias, foi um mundo totalmente novo para ela. E ela entrou na mentoria justamente porque ela quer auxiliar a família e um grupo de amigas que ela tem lá, enfim, né? Esse é o desejo dela, né? Não foi nem tanto a questão financeira, mas a questão de realização pessoal, porque ela disse, Mari, quando ela fechou, quando eu entrei nesse mundo, né? Ela já tem uma estabilidade, um caso, né? Bem, se aposentou, enfim. Mas ela disse, Mari, essa é a minha realização pessoal. Se eu tivesse descoberto isso antes, talvez eu teria feito a transição, enfim, mas tudo é no seu tempo, eu disse para ela, né? Tudo no tempo ali que tem que ser, então com certeza daqui a uns meses a gente vai entender por que o momento foi esse que ela entrou. Então é muito bacana, assim. É Tá sendo bem legal. interessante, né? E a gente vê Uhum. muitas pessoas se aposentando e buscando a espiritualidade, buscando as terapias e também se colocando à disposição de volta ao mercado. E no caso ali da mentoria, ela é só para pessoas espiritualistas, espiritualidade livre, ou qualquer religião, qualquer crença pode fazer? Não, é qualquer crença, qualquer religião. Não tem, né, dizer, olha, tu não pode por causa disso, ou tu vem por causa disso. A pessoa realmente tem que estar aberta para trabalhar a espiritualidade, trabalhar de maneira correta e o principal, estar disposto, né? Além do viver das terapias, que esse viver das terapias, muitas vezes a gente fala,
não só da questão financeira, né? Mas do realmente viver aquele propósito, viver aquela missão. Então, a pessoa, quando ela entra, ela tem que estar aberta a ajudar as pessoas. Esse é o ponto principal. E é o que eu uso desde o início, quando eu realmente fiz ali a transição, eu comecei a trabalhar só com as terapias. Acho tão engraçado que ele diz só com as terapias. Como terapeuta, sempre, sempre, sempre em cima de tudo. Vou criar um curso. Antes de calcular, a gente vive disso. A gente sabe, né, que a gente depende do sistema que a gente vive, do financeiro. Mas antes de tudo, pensar quem eu posso ajudar com isso? É relevante? Quem que a gente pode ajudar, estar ajudando? E aí depois, sim, a questão financeira. Então, isso sempre foi colocado na frente de tudo e eu acredito que por isso também as coisas acabam fluindo dessa maneira. Verdade, a questão do gostar do dinheiro também, né? Porque muitas vezes o terapeuta tem essa crença do não cobrar, né? De fazer gratuitamente. Diante da mentoria, consegue rever essas crenças ali, né? Porque tem gente que, não consigo cobrar, eu faço muitas vezes de graça, né? A pessoa é um investimento, ela investiu para fazer o curso e agora ela pode cobrar de uma forma livre. Sim, tem um dos pilares que chama mentalidade eu-terapeuta. Ele é o último pilar, na verdade, que a gente trabalha lá no último mês, mas desde o início a gente já vai trabalhando algumas questões que vão aparecendo, né? Mas a gente trabalha justamente para ancorar essa energia lá no final, de mostrar que isso é um trabalho, que sim, que se feito de maneira honesta, corretamente, não tem por que não cobrar. É como se fosse qualquer outro tipo de trabalho. É um dom, né? A pessoa tem o dom para ser fotógrafo, tirar fotos, ela está fazendo daquilo um trabalho, uma fonte de renda. A pessoa tem o dom para ir lá trabalhar com pessoas, né, dentro do hospital, na área da enfermagem, da medicina. Não é todo mundo que consegue. Tu precisa muitas vezes ter o dom para aquilo. E a terapia é a mesma coisa, né? É a mesma situação e tem que ser feita de maneira leve. Então, a mentoria tem a duração de 6 meses, podendo ser prorrogado, encontros quinzenais, mensais, conforme também a pessoa. Vamos dizer, dias da semana, qualquer, vamos dizer, conforme a disponibilidade tua, da pessoa, sempre com agendamento. Isso, o que que acontece? Como a gente está trabalhando ainda de maneira personalizada, os encontros são individuais, tá? Então, a cada sessão, a cada encontro, a gente já marca o próximo. Então, é conforme a pessoa tem a disponibilidade, enfim, a gente casa as agendas aqui e vai sempre agendando o próximo. O que acontece é que, eventualmente, terão, então, encontros surpresa, que a gente fala que aí sim, são aulas em grupo. Por quê? Alguma dúvida que surja, né, para mais de uma, duas, três pessoas, a gente chama alguém que entende um pouco mais daquele assunto, que nem, por exemplo, o marketing. A gente tem a base, mas daqui a pouco teve alguma dúvida muito recorrente, horário de postagens, questão do funil de vendas, todas as questões, a gente chama e faz o encontro em turma para quem gostaria de se aprofundar mais naquele assunto. Então, e o contato para o WhatsApp, né? Eu brinco, meu WhatsApp, eu tenho o mesmo WhatsApp para mentoria, o meu pessoal, porque não tem como. Às vezes as questões são urgentes, as dúvidas são urgentes, então a gente acaba sempre nos intervalos dando uma atenção. Isso é muito importante, ter mentor, ter uma mentoria, ter alguém que pegue na nossa mão e nos direcione, que nos ajude. Né? Mas só que daí o WhatsApp de madrugada não é para ligar. Não, ligar não. Horário comercial, horário comercial. Então, que legal. E a partir, então, da mentoria, a pessoa ela começa a ingressar nesse ramo das terapias, se permitir. Mas, vamos ver claramente, essa mentoria também é uma profunda reforma íntima na vida do terapeuta. Também, também. Ali dentro dos pilares tem vários exercícios também, a gente chama de entregáveis, né? Cada pilar tem no mínimo 5 ou 6 entregáveis, e cada pilar dentro desses entregáveis tem sim algum exercício, alguma ferramenta para o terapeuta também se observar e conseguir ancorar e ir levando aquela energia até o final e manter depois. Então, isso também foi pensado. E hoje, as vagas para novos mentorados estão abertas, as pessoas podem entrar em contato, precisa aguardar, como é que funciona? Uhum. O que que acontece? Hoje, a gente tem 18 mentorados e eu defini que 20 seriam as vagas para esse atendimento mais personalizado. Então, a gente ainda tem essas vagas. Pode ser que a partir de agosto eu mude o formato
que nem eu comentei, eu vou tentar levar o máximo assim, mas eu sei que vai chegar um momento que os encontros em grupo serão mais recorrentes. A própria questão de valor precisa ser muito justa. Eu tenho um mentor também, né? Cada mentorado tem, eu tenho um mentor também, ele é lá de São Paulo. E esses dias a gente estava conversando, eu comentei com ele de valores, né? Quem tiver interesse depois pode até me chamar e ver que é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E ele me disse, Mari, essa mentoria tu deveria estar cobrando 15 mil reais. Eu disse, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é uma mentoria para pessoas que estão em fase inicial, em transição de carreira. Então, por enquanto, o que eu conseguir manter, eu vou manter, porque o propósito primeiro é estar auxiliando pessoas e principalmente pessoas que estão passando por uma fase que eu já passei, que eu sei o quão difícil é, o quão filtros que vêm, né, pensamentos intrusos que a gente fala de desistir, e a gente está no momento que muitas pessoas precisam de ajuda, precisam de terapeutas responsáveis, que não vejam só isso como um nicho, mas realmente a responsabilidade de estar ajudando não só as pessoas, mas o mundo em si, né? A humanidade, enfim, todas essas mudanças aí que a gente está passando, então é isso. E além dessa parte da mentoria, né, eu sei que a tua agenda também está bastante lotada com as mentorias. Você ministra cursos. Quais são os cursos que você ministra para o pessoal que daqui a pouco está assistindo a gente, vai entrar na mentoria, mas também quer dar o passo diante das terapias? Então, são os cursos de Reiki, né? Nível 1, 2 e 3, os cursos de limpeza energética, tanto pessoal quanto de ambientes. Então, tem workshops que a gente ministra aqui também, mas o que, que a gente está fazendo? A gente tem lista de espera para os cursos, para os lançamentos das turmas, e os cursos a gente começou a trabalhar de maneira mais personalizada também, com turmas menores. Então, que nem, por exemplo, o curso de Reiki nível 1. Nós tivemos uma turma agora, há 2 semanas atrás, mais ou menos, e a gente tem já uma listagem de pessoas que querem fazer, e a gente vai unindo esses grupos, então, de até 5 pessoas para fazer realmente de maneira bem prática, bem personalizada e que a pessoa saiba realmente sabendo aplicar. E você também ministra o curso de radiestesia. Radiestesia também quase esqueci, um dos meus queridos cursos, é um curso muito legal de ministrar, porque a pessoa já sai sabendo utilizar, utilizando a ferramenta no dia a dia. A gente vai ter agora, esse mês ali, depois eu até tenho que ver a programação, mas a gente vai ter uma turma de radiestesia, mais para o final do mês. E para o pessoal que não conhece a radiestesia, usa o quê? Usa o pêndulo, usa uma caneta? O que que utiliza aí na radiestesia? O curso de radiestesia, então, que eu ministro aqui é com a utilização do pêndulo. Então, a pessoa aprende a utilizar o pêndulo para várias situações. Para desprogramar a questão de dor, para achar objetos, para receber orientação, alguma resposta, alguma coisa que ela esteja em dúvida, né? Ah, eu não sei qual caminho eu vou seguir, também está auxiliando. Para ver a questão energética, né? Receber um presente também consegue medir ali a energia daquele presente. A radiestesia dá para usar para muita coisa, é um curso. Eu sempre falo assim, o Reiki nível 1, limpeza energética, radiestesia e constelação agora também é um curso que todo mundo deveria fazer. Diferente de querer ser terapeuta ou não, são cursos assim para utilizar no dia a dia, de reforma íntima mesmo. É incrível, a radiestesia, para você que quer aprender a fazer medições, fazer perguntas para o pêndulo, sim ou não, receber um convite. Ah, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Pergunta para o pêndulo. O pêndulo te responde. Então, já aproveita, já segue a Mari ali, já chama ela no direct, já marca a tua mentoria, já aproveita, você viu, tem 18 mentorados. Então, se ela vai abrir o 20, tem mais 2 vagas só. Então, aproveita, corre, porque o cavalo passa encilhado uma vez. Se você ficar pensando, o tempo vai passar a oportunidade e você vai ficar para trás. Então, já chama ela, já marca a tua mentoria, já marca ali os teus movimentos para você expandir cada vez mais e ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E, além dessa parte da mentoria, o Espaço Chantal. Onde que fica o Espaço Chantal? Exato, o espaço está localizado então em Nova Petrópolis, bem no centro, na área central aqui, próximo ao Mercado Brombate, quem conhece. Hoje a gente tem uma equipe então de 18 terapeutas que atendem aqui no espaço. Então é muito bacana conhecer, quem não segue a página ainda, né? Espaço Underline Chantal, começar a seguir a página e conhecer os terapeutas, ver com quem se conecta, conhecer os cursos, né? Agora em agosto
Vai estar entrando a quarta turma de formação em constelação também, né, Pietro? Um curso. Eu fiz esse curso, o Pietro foi o meu mestre, então eu indico também para todo mundo estar pensando na possibilidade. É um curso presencial por enquanto, então quem for da cidade, quem for da região, quiser informações também pode chamar. E aqui, então, atende, eu não vou saber lembrar de todas as terapias, mas tem reiki, tem radiestesia, tem constelação familiar, tem massoterapia, tem cone chinês, tem reiki com cacau, tem. Nossa, é muita coisa. Eu vou esquecer a Claro, auriculoterapia, tem muita coisa. análise do sangue. Análise do sangue, laser terapia, então tem muito essa parte também, né, da terapia integrativa. Tem duas enfermeiras que atendem aqui no espaço e elas fazem um trabalho bem diferenciado justamente nessa parte mais física, a parte da saúde, e as duas estão muito conectadas com essa questão energética também. Então elas têm um entendimento que muitas das questões que chegam para elas aqui é referente à parte energética, parte emocional, parte espiritual. Então é um trabalho muito integrativo, muito bacana. Muito bem, então uma grande equipe, a Colmeia está crescendo cada vez mais. Então, meia está crescendo. Ali, ó, Isso aí. terapia multidimensional, a Thaís colocou. Multidimensional, tarô. Então, são várias ferramentas que o Espaço Chantal ele tem. Então, os Me, atendimentos me, tanto presencial como online também. como online também. A Thaís respondendo ali, a Thaís é terapeuta aqui do espaço também. Tem a mesa Luz e Vínculo, que é um atendimento, então, que é da Thaís. A Thaís tem esse atendimento que é direcionado para pais que estão com algumas questões com os filhos, então, para conseguir trabalhar essa energia desse momento, conseguir enxergar onde está o problema, que muitas vezes, né, olha para a criança, mas não olha todo o redor. Então, a Thaís é pedagoga, então, juntou essa a mesa Luz e Vínculo. E um trabalho que você faz muito bonito é das mamães tentantes. Como é que Também, funciona esse trabalho? esse foi um dos atendimentos, foi o primeiro atendimento, na verdade, que eu fiz. Foi um atendimento canalizado, tá? Eu já fui mamãe tentante, então eu canalizei esse atendimento e para quem serve? São para mamães, né, casais, mamães, papais tentantes, que estão há mais de 6 meses, né, tentando ali o positivo, tentando engravidar, enfim, já fizeram todos os exames, e não recebe nenhum diagnóstico que esteja impossibilitando. Então, a gente recebeu, né, eu canalizei esse atendimento direcionado a questões energéticas que acabam influenciando e a gente tem, vários casos, a gente acaba não divulgando muito até esse atendimento, como é uma coisa, né, muito particular de cada um, mas tem vários casos, assim, realmente positivos, tem até fora do Brasil, tem 2 casos, né, de mamães que a gente atendeu fora e é muito legal, é muito gratificante, assim, muito gratificante. Ninguém me Acho chamou para ser diva ainda, mas mora. o tema mamãe tentante dá uma live, eu acho, para a gente poder falar ali Também, também, sobre também. essa ferramenta aí para Sim, as sim. mulheres, os casais buscando engravidar. Então, é um tema muito importante. Tem vários cases que a gente pode apresentar assim, né, sem falar o nome das pessoas, mas de contar casos ali do que realmente estava influenciando energeticamente e que logo depois da terapia realmente a gente conseguiu chegar no positivo. Então, já está convidada para a próxima live sobre mamães Gratidão. tentantes aqui no Instagram. Vamos fazer sim, vamos fazer. Gratidão. Mas são 10 horas da noite, nossa live passou rápido, passou voando. Quando o assunto é bom, voa o tempo. E para o pessoal que quiser te chama no direct, como é que funciona? Exato, pode chamar lá no direct do espaço, então, underline Chantal, ou então lá no link, tem o link na bio também do WhatsApp, sou eu que respondo. Então, funciona. Dizendo que tem o interesse, então, na mentoria, e eu agendo com ela, ou aqui presencial, se for possível, ou agendo uma call de apresentação, e ali eu vou avaliar se ela está apta para entrar na mentoria ou não. Se ela estiver apta, então a gente já começa a montar alguma estratégia ali para ela poder já começar, nos próximos dias, já a trabalhar, a gente já começar a ver todas as questões que a gente pode estar auxiliando ali nos próximos meses. Então vai ser um prazer. Quem quiser chamar realmente para conhecer, saber mais, né? Ver em qual momento a gente poder identificar juntos. Então vai ser muito, muito bacana poder estar conversando com esse pessoal aí.
Muito bom, aproveita, chama mais, já adiciona, já segue o Espaço Chantal, segue ela aqui no Instagram, né? Já aproveita, não perca tempo, não deixe as oportunidades passar. Chegou o momento da virada. 2025 é um ano 9, momento de você realmente encerrar coisas, iniciar coisas novas. Transição, é o ano da carta do enforcado, mudanças de 180 graus na tua vida. E com certeza a mentoria para terapeutas pode te ajudar muito a você se tornar a sua melhor versão. Mas somente gratidão, gratidão por você estar aqui, gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Gratidão minha, Pedro, né, pelo convite, gratidão, né, por a gente poder estar aqui falando para tantas pessoas, né, ali, quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, levando, vai chegar quem tem que chegar, né, e a gente vai fazendo esse trabalho e que a gente continue espalhando luz aí, conseguindo, né, fazer o nosso trabalho. Muito bom. E agora, pessoal que está ao vivo aqui, vai mentalizando 1, 2 ou 3. A Mari vai mentalizar lá. Até eu vou mentalizar também. Todo mundo mentalizando 1, 2 ou 3. Coloca ali nos comentários qual que é o mestre que vai te acompanhar, qual que é o mestre que surge para você na noite de hoje. Então, mentaliza 1, 2 ou 3 e não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa chegar, sim, a cada vez mais corações. Então, 1, 2 ou 3, vai mentalizando. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem Café com Terapia ao vivo aqui no Instagram. Não perca, levante cedo, comece o seu dia com boas vibrações. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Vamos ver qual que é a orientação do tarot. Eu gosto de brincar que nesse momento eu chamaria o intervalo. Depois eu voltaria. Mas como não tem intervalo, eu vou ser direto, né? O pessoal diz que vão criar um intervalo, né? Vão criar um intervalo. Aí o Silvio aqui, ó, eu e a caneca do Silvio. Para você que escolheu a carta número 1, o mestre Mikao Usui, o mestre do reiki, o mestre da cura. Então, para você que escolheu a número 1, Mikao Usui. Se você não é reikiano, não é reikiana, procura a Mari, chama ela no direct, marque o teu curso de reiki, porque é o mestre do reiki, é o mestre da cura. Ele se apresenta para você, então é um chamado para você entrar de fato nas terapias. E Mari, o reiki, o curso de reiki, pode ser online também? Pode ser sim. E as pessoas normalmente, né, têm preferido fazer presencial, mas já tem uma lista de pessoas aqui para a gente online também. E a questão da energia, né, Pedro? Eu já fiz cursos online e então nível 3 foi, eu fiz ele 3 vezes para ter uma ideia. A primeira vez eu fiz presencial, a segunda vez eu fiz online, depois eu refiz presencial de novo. E é uma energia que tu consegue sentir, sente a iniciação também, é totalmente possível. Então, olha, aproveita, mestre Mikao Usui, a carta número 1 para você. Para você que escolheu a número 2, o mestre Babaji, a imortalidade. Babaji te trazendo muito olhar para dentro, olhar para as tuas raízes, olhar para a tua alma, para o teu espírito. Através, sim, das terapias. Porque quando você faz terapia, você olha para dentro. Você olha para o teu lado sombra para despertar a tua luz. Então, o mestre Babaji te olhando para a imortalidade. E para você que escolheu a número 3, a mestra Nada. A mestra Nada, a cooperação e a família. Então, para você que escolheu a 3, fazer constelação familiar, se permitir olhar para sua família. Para você que escolheu a 3, é a mestra da sexta-feira. Então, amanhã é sexta-feira. Aproveita, se conecta com Mestra Nada. A energia dela é da sexta-feira. Então, diante da história, Maria Madalena, aqui está uma das reencarnações, a Mestra Nada. Então, família, cooperação, amorosidade, tudo a ver com a live de hoje. Então, foram 3 mestres, mestre do reiki, mestre aqui do olhar interior e a mestra Nada trazendo a família e a expansão da consciência.
Mari, gratidão novamente, muita luz, Gratidão novamente. sucesso e que as mentorias possam ser cada vez mais prósperas. Gratidão, boa noite aí para todo mundo. Gratidão a todos. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vai lá para o meu canal no YouTube também para você poder assistir, reassistir quantas vezes você desejar. Curta o vídeo, compartilhe, manda aviãozinhos e amanhã, 7 horas da manhã, eu volto ao vivo no Café com Terapia. Brilha a prosperidade e até a próxima live.